Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo ao Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para a última frase de Rabi Hillel no versículo de número 6 do capítulo 2 de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: em um lugar onde não há homens, esforça-te para ser homem. Meu comentário. Esse é um dito muito interessante, pois talvez seja uma das lições que os brasileiros mais precisam aprender. É muito comum que as pessoas no Brasil esperem encontrar coisas prontas em todos os sentidos. Nós temos como um grande exemplo disso a questão do Bolsa Família, que sem dúvida nenhuma é um programa social importante, afinal de contas, o mínimo de humanidade que se pode esperar de qualquer população é que cuide para que os seus não passem fome. Contudo, há vários programas sociais em vários países, e em Israel, nos tempos da Torá, também não era diferente, onde as pessoas recebiam uma assistência, mas elas também recebiam algum tipo de incentivo para que elas se tornassem produtivas. Nos tempos da Torá, as pessoas precisavam sair de onde estavam e irem até as plantações para poder recolher o seu alimento. Em tempos atuais, em alguns países que também têm programas sociais, para que a pessoa receba esse tipo de bolsa, ou ela precisa estar empregada, ou ela precisa estar cursando algum tipo de curso profissionalizante, ou em alguns casos ela é até mesmo contratada pelo governo para poder realizar algum tipo de atividade que é necessária para a sociedade. Mas não, no caso do Brasil, a cultura da própria questão do Bolsa Família ser desvinculado de qualquer produtividade não é por acaso. Tem a ver com a realidade do brasileiro. O brasileiro não é normalmente uma pessoa de iniciativas, é alguém que sempre espera encontrar uma estrutura pronta, quando na realidade o que o judaísmo ensina é exatamente o oposto. Pode observar, você certamente conhece muita gente que passa boa parte do dia reclamando. Reclama do governo, reclama da vida, reclama dos impostos, reclama dos patrões, reclama dos funcionários, reclama da família, reclama da falta de educação, reclama do excesso de educação, reclama da velocidade do vento. Mas quando é que essa pessoa efetivamente faz alguma coisa para mudar a realidade em que se encontra? Quando eu era pequeno, me lembro de um programa que passava na televisão e era comercial de um banco, que falava de gente que faz e trazia uma série de histórias de pessoas que venceram as adversidades e as dificuldades, sendo proativas, tomando as rédeas da situação e buscando fazer alguma coisa de efetivo. E aqui é exatamente isso que Rabi Hillel está ensinando. Se falta alguma coisa, se você não encontra homens, então esforça-te para ser homem. Ou seja, ao invés de você ficar simplesmente reclamando e achando que alguém deveria resolver o seu problema, vai lá e se torne a solução dos problemas. Procure fazer alguma coisa você, ao invés de ficar simplesmente se unindo ao coro dos desagradados e daqueles que sofrem porque não tem a solução jogada no seu colo. Rabi Hillel com isso não está querendo desmerecer do problema. Muitas vezes não ter um homem que faça alguma coisa realmente é um problema, é uma situação desconfortável. Mas o que você vai fazer com isso? Vai ficar orando pedindo que o Eterno te envie alguém, te envie alguma coisa, ao invés de pegar e colocar a mão na massa? Isso é muito comum, por exemplo, no âmbito religioso. Como já disse algumas vezes, não se passa uma semana que eu não recebo uma mensagem do tipo: quando é que vão abrir uma sinagoga na minha cidade? Tem algum grupo que eu possa ir? Ou seja, a pessoa muitas vezes nem sequer cogita a hipótese de que ela própria possa começar alguma coisa. E a primeira sugestão de que ela própria faça alguma coisa, a pessoa foge. Encontra certamente uma série de boas justificativos para poder não fazer. Eu não tenho tempo, eu não tenho conhecimento, a minha casa é muito pequena, eu não conheço ninguém, eu não sou bem relacionado, ninguém vai me ouvir, eu não tenho o que ensinar, etc, etc. Quando na realidade o que acontece é um processo
de acomodação. Não há um interesse em se esforçar, em colocar a mão na massa. Porém, se você deseja viver Torá, se você deseja realmente se pautar naquilo que os nossos sábios deixaram de lição e de instrução, entenda que o nosso povo se tornou um povo extraordinário porque colocou a mão na massa. E todas as vezes em que o nosso povo se acomodou e não colocou a mão na massa, o Eterno também não ajudou. Se você ficar esperando alguma coisa acontecer, você vai morrer esperando e não vai acontecer absolutamente nada. Agora, no momento em que você se esforça para fazer alguma coisa, para ser aquele que supre aquela necessidade, mesmo que você não o faça de forma perfeita, você verá um grande crescimento. Portanto, se está faltando alguma coisa, vá lá e faça. Se está faltando alguém para resolver um problema, procure não encontrar a pessoa para resolver o problema. Procure se perguntar como é que eu posso me tornar a pessoa que resolve o problema. Só agindo dessa forma é que nós realmente crescemos e iremos encontrar as soluções necessárias para podermos mudar a realidade em volta de nós. Você tem uma escolha a fazer. Você pode se unir às pessoas que, de um modo geral, concordam em ficar acomodadas e ficar simplesmente reclamando, apenas discordam dos específicos. Um acha que tem que ter Bolsa Família, o outro acha que não tem que ter Bolsa Família. Um protesta no Facebook, o outro protesta na frente da janela, o outro liga para um parente, o outro protesta numa roda de bar. Ou você realmente é uma pessoa disposta a fazer algo para mudar, a fazer algo pelos outros. Se você vê uma necessidade, seja ela qual for, seja uma necessidade social, seja uma necessidade cultural, seja uma necessidade de educação, seja uma necessidade espiritual, seja uma necessidade de infraestrutura, seja o que for, procure se esforçar para ser aquela pessoa que supre essa necessidade. E aí sim você estará levando uma luz muito especial do Eterno para essas pessoas, que é a luz da proatividade abençoada, pois o Eterno se agrada daqueles que são esforçados, principalmente quando esse esforço é pautado na sua integridade e no seu amor. Um ótimo dia para você e que o Eterno te abençoe.